Hoje você finalmente vai aprender a identificar boas oportunidades de ações baratas na Bolsa de Valores. E tudo que eu falar aqui não é simplesmente minha opinião. Obviamente que eu concordo porque é a opinião de Warren Buffett e como ele fez durante toda a sua vida. E aparentemente deu muito certo. Então eu vou te explicar absolutamente tudo que você precisa entender para ter essa base de encontrar uma ação barata. Então sem mais delongas, vem aqui para a tela do meu computador porque a gente vai seguir aquele famigerado mapa mental para que a gente consiga de fato entender absolutamente tudo sobre como escolher uma ação barata, né? Principalmente por Warren Buffett. Então, para você que não conhece, o Papai Buffett, ele é o maior investidor de todos os tempos. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o Warren Buffett, inclusive uma biografia, onde eu basicamente resumo este livro aqui, que é um livro, assim, totalmente fenomenal. O Warren Buffett, na verdade, só Buffett, The Making of an American Capitalist. Não tem essa versão desse livro em português, mas eu traduzi para vocês e fiz um vídeo aqui no canal, caso vocês tenham interesse, mas... resumindo, o maior investidor de todos os tempos, ele é o cara que faz com que tantas pessoas na internet afora falem sobre buy and hold, que é aquela visão de longo prazo nos investimentos na bolsa de valores, é a questão sobre o valor em si, né, diferente de valor e preço, que a gente inclusive vai comentar agora, né? Então, antes de mais nada, né, a gente precisa ter esse conceito bem firmado na nossa cabeça, né? Qual que é a diferença de preço e valor? Preço é o que absolutamente todo mundo sabe. Você dá um Google em uma ação, você vê o preço ali, né? Você sabe quanto que ela está sendo negociada na bolsa de valores, você sabe quanto que você tem que desembolsar hoje para comprar uma ação daquela empresa. O preço todo mundo sabe. O valor é aquilo que você interpreta acerca da empresa. E aí entra uma série de fatores para você atribuir o valor que você considera justo para aquela companhia. Ou seja, uma empresa ela pode estar num preço X, mas o valor dela pode ser 2X. Assim como ela pode estar no preço X e o valor dela, justo na sua perspectiva, ela pode ser X dividido por 2. Ou seja, se você acredita que o valor dela está acima do preço, você tem uma possibilidade aí de investimento, porque a tendência é que o preço faça essa conversão para o valor, né? Desde que você acerte no processo de valuation que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, mas caso contrário, caso o valor esteja abaixo do preço, você não vai investir naquela ação, porque a tendência é que o preço da ação vai fazer a conversão para o valor dela, ou seja, vai perder ali preço para chegar até no valor justo daquela ação. Então você sempre tem que fazer esses estudos, né, para entender na sua perspectiva qual que é o valor justo daquela empresa. Se você encontrar um valor acima do preço, você tem uma possibilidade de investimento. Se encontrar abaixo do preço, você não tem ali uma possibilidade de investimento de acordo com a análise que você fez. E antes de mais nada, né, no final das contas, isso aqui eu acabei de falando o que é uma ação barata. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação que eu identifiquei que o preço dela é X e o valor dela é 3X, olha, tem uma possibilidade grande de ganho aqui, né? Então isso seria uma ação barata. Entretanto, o que muitas pessoas confundem é o preço nominal de uma ação, né? Então vai lá e vê ações da Oi, tá 50 centavos uma ação da Oi, tá muito barata. Não, né? Aí você fala, nossa, ações da Vale tá R$70 uma ação da Vale, nossa, tá muito caro. Não é assim que a banda toca, né? Às vezes uma ação da Vale de R$70 tá muito barata e uma ação da Oi de 50 centavos tá muito cara, né? Então, assim, esse é o conceito básico, mas que muitas pessoas acabam caindo na armadilha do preço nominal, tá? Principalmente investidores iniciantes, essa coisa mais comum do mundo. Então, você não define se uma ação é barata ou cara pelo valor nominal dela. Você define se uma ação é barata ou cara identificando o valor, atribuindo o valor justo para aquela empresa. Tá? Então, a partir do momento que você descobre o valor, você compara, você vai ali com o preço estiver muito abaixo do valor que você encontrou, você tem uma possibilidade aqui de investimento, essa ação pode ser considerada barata, independentemente do preço nominal dela, tá bom? A grande questão é essa diferença, né? Qual que é a margem de ganho que eu tenho aqui de acordo com o valor justo que eu encontrei para aquela empresa, tá? E para você encontrar esse valor justo para as empresas, você faz um processo que se chama valuation, né? Valuation nada mais é justamente que atribuir o valor justo de uma companhia, de uma empresa, tá? E normalmente se faz esse processo com dois mecanismos, digamos assim, né? O valuation por fluxo de caixa descontado, isso aqui é a sigla em inglês, né? Então, você pega os fluxos de caixa da empresa, faz a projeção ali para os próximos anos e traz essa projeção de fluxo de caixa livre para valor presente. Você tem uma ideia ali do preço, do valor justo dessa empresa, tá? Isso aqui é o mecanismo mais comum de todos, é basicamente planilhar e trazer a valor presente e o fluxo de caixa
das empresas. E a gente também tem o valuation por múltiplos, onde você vai fazer basicamente comparações. Então você vai ver ali o resultado operacional de uma empresa, o EBITDA, representa quantas vezes a dívida daquela empresa, né? Então você vai pegar preço-lucro, você vai fazer uma comparação do preço da ação hoje perante tanto que ela está dando de lucro, e aí tem uma série de múltiplos que você pode utilizar também para atribuir um valor justo para uma empresa de acordo com fazendo esses inputs dos dados e trazendo alguns resultados, algumas métricas da empresa, que aí pode fazer um estudo, por exemplo, da questão operacional de uma empresa, estudar retorno sobre patrimônio líquido, estudar retorno sobre investimento. Você pode fazer isso tudo via múltiplos. Então o ideal que você faz nunca é só uma ou só outra, né? Você estuda ambos. Só que isso também não basta para você descobrir se uma ação está barata ou cara, porque você tem que ir a fundo, você tem que entender a fundo os negócios, principalmente até para fazer uma análise mais assertiva com fluxo de caixa, porque afinal de contas, o fluxo de caixa descontado, o que você está fazendo? Você está projetando o fluxo de uma empresa pelos próximos anos. Então, só para fazer isso bem feito, você tem que ter um mínimo de conhecimento acerca da empresa, para início de conversa. E para você interpretar corretamente os múltiplos, a mesma coisa, porque às vezes os múltiplos não deixam muito claro ali qual que, por exemplo, é o impacto do resultado financeiro dentro do resultado operacional da própria empresa ali, do que ela opera, do que ela vende, enfim. Às vezes tem muitas confusões e você acaba tendo que entender de fato o que a empresa faz para fazer um valuation, para atribuir um valor justo de uma forma mais assertiva, tá? Então não é só isso. E agora a gente vai ver justamente os pilares que o Warren Buffett utiliza para escolher uma ação, tá bom? E ele embasa esses pilares de escolha de uma empresa em 4 grandes fatores. Vamos começar aqui pelo negócio, tá? Quando a gente fala do negócio da empresa, é justamente a empresa em si, né? Então aqui, começando pelo mais óbvio possível, né? Quanto tempo essa empresa está no mercado? Ela dá bons resultados consecutivamente há muito tempo, isso já é um fator positivo, mas só isso não basta, porque às vezes a empresa deu ótimos resultados durante décadas e agora ela está fadada ao fracasso por uma inovação que ela ficou muito atrás do mercado. Então não adianta você também ver só o que aconteceu no passado. Isso é um indicador excelente. Histórico, o Warren Buffett bate muito na tecla do histórico. A empresa apresenta bons resultados há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, há 100 anos. Então a gente vê um padrão ali que estatisticamente tende a ser replicado e em última instância ali mostra que ela atua, ela tem um bom negócio em suas mãos. O que vai vir aqui para frente é uma outra parte da análise, que é justamente essa parte das perspectivas, tá? Então, o histórico que aconteceu para trás, hiper importante, e também é importante você estabelecer, dado o mundo que a gente vive, as mudanças que a gente tem, a tecnologia que está em constante evolução, qual que vai ser o impacto nesse negócio, nesse business de uma maneira geral, tá bom? Então, você está percebendo aqui uma coisa que muitas pessoas, muitos investidores demoram para entender. Quando a gente está investindo em bolsa de valores, a gente está, em última instância, avaliando empresas, business, consultorias, está ali entendendo o negócio da empresa para de fato apresentar e entender o que ela está fazendo de fato para ganhar dinheiro, né? Então, no final das contas, você está esmiuçando uma empresa, o negócio de uma empresa de uma maneira geral, não tem como fugir disso. Então, envolve contas, envolve muita leitura, envolve entendimento do negócio da empresa. Inclusive, esse é o outro ponto, mas antes, deixa eu dar só esse exemplo aqui da Suzano. A Suzano é um exemplo claro aqui, assim, apesar de ser uma empresa de commodities, diretamente ligado à commodity, tem uma correlação forte com a commodity que ela opera, que é a celulose, enfim, ela exemplifica bem que ela entrega bons resultados há muito tempo, né? E se você parar para analisar as perspectivas da Suzano, você vai ver o quê? Muito provavelmente você vai ver que as pessoas não vão parar de usar papel. Por quê? Muitas pessoas falam que, não, mas o escritório, em escritório você não vê mais papel, você não tem isso de papel em escritório, daqui a pouco os colégios vão usar só iPad, todo mundo vai ter iPad, etc. Mas existem uma série de outras coisas que você nem imagina que tem que ser abaixo de papel. Então é importante você entender o negócio, porque senão você fica nessa análise superficial. Nossa, eu acho que a tecnologia, o pendrive, se não nisso, no pendrive você já tinha descartado a Suzano e todas as produtoras de celulose, de papel celulose no mundo, né? Então você tem que entender a fundo o negócio, ver as perspectivas, e aí nas perspectivas as pessoas podem ter divergências muito grandes, né? Mas aqui, por exemplo, no caso do histórico, é algo muito latente, né? Então Suzano, Vale, aqui no Brasil, para a gente citar alguns exemplos,
trazem bons resultados, Itaú, consecutivos e há muito tempo. Então, na parte de histórico, é quase que inegável que as empresas, por exemplo, passariam, tá? Mas não é só isso. Eu te disse que quando a gente está falando sobre bolsa de valores, a gente está falando sobre esmiuçar a empresa, entender de fato o negócio no qual ela atua e ir a fundo na operação dela, entender de fato como ela funciona, né? Entretanto, muitas empresas, a gente não é especialista em tudo, né? Então, eu vou falar sobre uma indústria química, tem muitas coisas do próprio negócio ali que vão estar totalmente atreladas a algumas questões muito técnicas. E aí, obviamente, você vai ter que ir aprendendo, estudando, se esforçando para entender o negócio daquela empresa. Mas quanto mais fácil for de entender, mais óbvio for aquele negócio, com mais facilidade ele entra na sua cabeça, melhor ainda, porque não tem como você investir em nada que você não entende. Você precisa entender absolutamente tudo da empresa na qual você está investindo. É óbvio, é impossível você entender tudo, você teria que estar lá dentro, etc. Mas tem que esmiuçar mesmo a empresa para de fato entender. Então, quanto mais fácil, isso é um ponto para você. O negócio da empresa é fácil, então isso é bom para você, tá bom? Então tenha isso em mente, né? Você tem que entender e quanto mais fácil o negócio mais fácil de entender também. Então você vai adicionando camadas de dificuldade, de complexidade, pode ficar mais difícil de você entender e consequentemente você aumenta a sua chance de ter um erro de avaliação. Mas aqui, a gente não para por aqui. Por exemplo, a questão da gestão, tá? Também é outro pilar muito importante do Buffett. Ele fala muito sobre a confiança nos gestores que ele tem. E isso foi ficando cada vez mais forte na trajetória do Buffett quando ele foi ganhando dinheiro, que ele teve mais acesso a conversar mais abertamente com cargos importantes, altas gerências de empresas na qual ele poderia investir, tá? Então ele foi deixando isso cada vez mais forte, inclusive nas suas cartas e por aí vai. Mas isso aqui sempre foi algo que norteou as decisões dele e você pode ter uma noção muito grande pelos próprios relatórios da gestão das empresas. O que eu quero dizer com isso? Né? Você vê que a empresa começa a fazer muita firula na divulgação de resultados, começa a querer esconder resultados que foi negativo. Isso, querendo ou não, isso tem um impacto gigantesco na confiança que você vai ter na empresa. Porque a gestão que você quer ser sócio é aquela gestão que te aponta explicitamente, olha, isso aqui não foi bom. E, em contrapartida, para ser melhor ainda, vai lá e vai te falar, isso aqui não foi bom e a gente vai tentar atuar dessa forma em cima desse resultado que não foi bom. Então, ela evidencia o que foi ruim como um critério de vou atuar em cima disso. É essa gestão que você quer ser sócio. Você não quer ser sócio de uma gestão que vai colocando sujeira para debaixo do tapete. Esse não é o objetivo de você como investidor de valor, né? De um investidor que está buscando boas oportunidades. Isso aqui é um critério muito importante, porque aqui no Brasil a gente tem uma série de empresas que não passam nesse critério. Então começa a colocar um tanto de termo em inglês para esconder o quê? Resultados ruins. Então começa a colocar inovação, tecnologia no negócio que assim, varejo e a empresa não consegue vender de jeito nenhum, vamos supor, né? Então a coisa mais comum, não estou falando que todas as empresas que falam sobre isso não têm gestão transparente, tá? Mas começa a falar sobre Omnichannel, One Stop Shop, vou vender Bitcoin na minha varejista. Isso tudo começa assim, eu quero ver o resultado, você está me mostrando aqui? Não, ele não está me apontando aqui o que foi ruim, sendo que se eu esmiuçar o balanço, eu vou ver que várias coisas foram claramente ruins, mas a gestão não está escondendo, está preferindo falar sobre supostas inovações. Então esse é um exemplo claro de gestão que não é transparente, tá? Em contrapartida, a gente também tem exemplos claros de gestões transparentes. Eu coloquei aqui um exemplo da Porto Seguro, uma gestão que é conhecida por ser muito pé no chão. Porto Seguro, a seguradora, tá bom? Então, assim, a gente vê que, por exemplo, o que aconteceu com a IRB, que era uma resseguradora, mesmo ramo, etc., dificilmente aconteceria com a Porto Seguro. Tudo que aconteceu com a IRB foi, em resumo, teve um quê de pilantragem, mas para você que não está ciente do caso não precisa se preocupar, mas basicamente foi justamente o resumo, eu resumiria com isso aqui. Foi uma gestão totalmente com uma falta de transparência, além de picaretagens por trás, tá? Enfim, então para você ver que a importância disso aqui. Isso aqui talvez seja a diferença de você achar que o negócio tá barato, beleza, o negócio tá barato, mas na minha perspectiva, mas e aí? Deixa eu entender um pouco melhor a empresa, deixa eu ver a gestão da empresa. E nisso aqui, pode ser a diferença de você ganhar 300% ou perder 97% do que você investiu, entendeu? Então realmente
é algo muito importante. E aqui tem um negócio que chama muita atenção, é um critério que eu uso muito para distinguir boas empresas no quesito de gestão das más empresas, que é justamente a questão de chamar a atenção, né? Tem muitos negócios que são considerados negócios chatos, né? Com relatórios monótonos e às vezes até sem muitas projeções absurdas para o futuro, e é justamente isso que a gente quer. Aquelas empresas monótonas que o relatório é muito pé no chão, não tem projeções absurdas para o futuro. É isso, se tiver um bom preço, é isso daqui. Não chama atenção. Normalmente, uma empresa com uma boa gestão não é uma empresa que chama atenção. Então, a gente tem que buscar isso. Então, normalmente, aquela empresa está todo mundo falando nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, seja onde for, está todo mundo falando sobre ela. Normalmente, eu já fico um pé atrás. Já fico com 2 pés atrás, sabe? Então, assim, tem que ter uma camada muito grande de processos para que me convença de empresas que tem projeções absurdas, que está todo mundo comentando e por aí vai. Outro grande fator que a gente tem aqui quando a gente vai analisar uma empresa para descobrir de fato empresas que são baratas de verdade, não apenas baratas na superfície, né, é o financeiro, tá? E aqui a gente fala muito sobre, eu acho que a gente pode fazer um vídeo só sobre a parte financeira de uma empresa, tá? Mas se eu pudesse enfatizar um ponto, é focar em empresas com boas margens, tá? E o que significa margem? Né? Margem nada mais é do que, no final do dia, o que fica no bolso do acionista, né? No final do dia, o que fica no bolso da empresa? O que sobra para ela? Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa que vende água, tá? Então, eu tenho o custo de pegar água, engarrafar água, etc. Então, vamos lá. Eu vendo o tanto de água, eu tenho vários custos de material, de engarrafar, de mão de obra, sobra ali uma margem operacional. Ou seja, quanto maior essa margem operacional, significa que eu estou vendendo. Eu estou conseguindo, o mercado está comprando essa água aqui por um preço que vai conseguir me dar um lucro operacional alto. Ou seja, eu consigo vender isso aqui e ainda pagar todos os custos, funcionários, e ainda sobra dinheiro. E aí depois você passa por todas as questões financeiras, e se ainda sobrar bastante dinheiro na última linha, que é justamente o lucro, você está falando de margens altas, ou seja, quanto que sobra para o bolso do acionista, para o bolso do sócio daquela empresa, tá? Então a gente está falando aqui basicamente de lucro. Então, eu vendi 100. Quanto que em última instância volta para o meu bolso? Depois de imposto, depois de tudo, custo, depois de mão de obra, depois de tudo, quanto que volta para o seu bolso, né? Então, se vamos falar aqui de margens ótimas, 20%. Então, vendi 100 reais em água, sobrou 20% no meu bolso, sobrou 20 reais no meu bolso. Margens altas. Então, é isso que a gente está buscando. Um exemplo claro e que é famoso aqui no Brasil, porque realmente a história mostra que foram ótimos investimentos, né? Você pega aí, por exemplo, Equatorial, ações da Equatorial ao longo dos últimos anos. Resultados excelentes que fez com que as ações também explodissem, tá? Mas basicamente é um setor, elétricas e distribuição, é um setor que trabalha com margens altas, e isso é fundamental. Você vai perguntar para qualquer empresário, e aqui a gente está falando de negócios, né? Então é importante você ter essa base de negócio. Você vai perguntar para qualquer empresário, ele vai falar, não, é meu sonho ter um negócio com a margem das elétricas, tá? E você pode investir em ações na Bolsa de Valores que tem margens altíssimas, e esse aqui é um exemplo desse negócio, tá? Mas, além disso, a gente tem o famoso mercado, que é o outro pilar. E o que esse mercado define, né? Ele basicamente, o mercado quando você abre a tela da sua corretora, o home broker, a plataforma de negociações de ações da sua corretora, você vai ver lá o preço de tudo, né? E em alguns momentos você vai ver que a bolsa inteira vai estar caindo absurdos, né? Então você vai ter que fazer a seguinte pergunta, né? Essa queda é algo específico daquela empresa ali, no sentido de que a empresa apresentou resultados horríveis nos últimos trimestres, ou é simplesmente uma queda de mercado, ou seja, uma queda generalizada, a bolsa inteira está caindo muito, momento ruim da economia, etc, etc. Isso é fundamental, você distinguir o que é algo que está refletindo resultados ruins de uma empresa, uma bobagem, uma cagada que a empresa fez, ou se é simplesmente uma queda de mercado. E normalmente nessas quedas de mercado a gente encontra algumas possibilidades de investimentos latente, né? Aquela empresa que chama muita atenção. Quando o mercado todo está caindo, e às vezes essa empresa está caindo numa proporção que não deveria estar caindo só porque o mercado não está tão bom. Às vezes o mercado realmente não está bom, mas não vai afetar o mercado no qual aquela empresa atua, e a gente volta aqui para fazer essa relação do negócio. Então,
nada disso aqui funciona sem uma relação entre todos esses pilares. Então não tem como analisar só o mercado, não tem como analisar só o financeiro, não tem como analisar só a gestão e não tem como analisar só o negócio. Eu tenho que analisar tudo, sabe? Então é por isso que é importante e realmente é o esforço que você tem que gastar, é o esforço que você tem que ter para fazer seleção de empresas na Bolsa de Valores. Porque você precisa entender isso tudo aqui quando a gente está falando de investimento em ações, tá? E aqui, gente, não tem como eu deixar de falar que todos esses pilares são explicados de maneira, assim, perfeita nesse livro aqui, The Warren Buffett Way, tá? Então o livro fenomenal tá aqui, ou não? Não, tá aqui. Tava lendo antes de... Mas tá sem a capa, enfim. Tava lendo antes do vídeo aqui, de gravar o vídeo. E é isso. E além disso tudo que eu falei pra você, dos pilares de investimento de Warren Buffett, também tem a outra parte que é a mão na massa, né? Onde que eu consigo essas informações e como eu interpreto essas informações para fazer um checklist para ver se passa em todos esses pilares. Então vai passar no negócio, vai passar na gestão, vai passar no financeiro, vai passar no mercado, vai ter um valor que é acima do preço. Como é que eu faço tudo? Então isso aqui pode ser um tema para um outro vídeo, tá? Uma outra aula aqui no YouTube para vocês. Então comenta aqui embaixo. Mas eu já adianto logo de cara que o quê? Eu tenho o método 360, que como é que ele funciona, né? A gente sabe que a vida financeira da gente não gira só em torno de investimentos. Na verdade, ela gira em torno de investimentos, mas também de receita que você tem, seja salário, seja empreendendo, seja do que for. Então, receitas e também despesas. Você precisa controlar isso tudo para que sua vida financeira, ela de fato vá fluindo com o tempo, né? Você vai conseguindo aumentar o seu patrimônio com o tempo. E esse método 360, na verdade, ele surgiu com a consultoria, né? Então, dentro da consultoria financeira pessoal, onde eu fazia carteira de investimentos, ainda é fácil, né, na real. Carteira de investimento para as pessoas, eu avaliava todos os gastos, equacionava dívidas, tudo isso. Eu fazia tudo isso, então eu falava assim, eu preciso ter um olhar 360 da sua vida financeira, né? Eu preciso ver todos os detalhes da sua vida financeira. Então esse é o método 360. E aí, essa consultoria custa o quê? 3 mil, às vezes 4 mil reais, no mínimo 1.500 reais se for algo simples, tá? Então um preço que não é acessível para grande parte das pessoas. Então o que eu fiz, né? E se eu conseguir agrupar todo esse conhecimento que você precisa ter para toda a sua vida financeira em apenas um lugar? Então com planilhas, mais de 100 aulas, templates, carteiras prontas que você pode copiar e colar, suporte, inteligência artificial para interpretar os seus gastos e várias outras coisas. Se eu pudesse fornecer todas as ferramentas e conhecimento que você precisa para tomar conta do 360 de todos os ângulos da sua vida, né? Eu conseguiria fazer isso por qual preço? E foi aí que eu consegui fazer o método 360, que vai sair a coisa mais barata do mundo, menos de 300 reais para você. Então você pensa, foi de um negócio de 3 mil reais para 300 reais, tudo agrupado em apenas um lugar. E ele não tem tantas vagas disponíveis assim, pelo único motivo que eu dou atenção para vocês e eu mesmo, às vezes, vou te responder no suporte. Então, assim, eu não consigo ter muitas pessoas. Eu já gravei um vídeo falando sobre o método 360, fiz uma aula completa, falei sobre o método 360, muitas pessoas entraram, então não vai ficar nesse preço por muito tempo, porque não é papo de vendedor, não. É simplesmente porque mais pessoas entrando, eu tenho que dar mais atenção para as pessoas que já entraram, então eu não tenho tempo infinito no suporte, então eu aumento o preço para entrar menos pessoas. Então, nesse preço, realmente não vai ficar por muito tempo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, você dá uma olhada lá no site que vai falar absolutamente tudo que você vai ter acesso, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu like aqui e comente se você quiser ver a próxima aula sobre onde conseguir essas informações e como interpretar elas. Um abraço, até o próximo vídeo e valeu!